Estamos então estudando uma lição que fala sobre esperança para o pecador. E agora vamos considerar o segundo tópico, onde nos traz o seguinte título: Os 24 Anciãos. Vamos conhecer um pouco mais sobre essas pessoas que é um tanto curioso a presença deles, onde eles são apresentados, e nesse tópico vamos ver, e quem são eles. E vamos perceber que eles, inclusive, têm cumprido uma função especial nesta cena de juízo que estamos já falando desde o primeiro tópico. Pergunta A. Os atos de algumas pessoas são julgados antes do tempo estabelecido ou as ações do mundo inteiro são julgadas ao mesmo tempo? Irmão Frabilson. Luzerley, essa pergunta é bem interessante, apesar que ela não aborda, assim, o juízo como um todo, porque não é o foco da pergunta, né? Uhum. Mas existem no mínimo dois tipos de julgamento, que é o julgamento que começa pela casa de Deus, que está acontecendo, o juízo investigativo, né? E existe também o julgamento dos ímpios, que será durante o milênio, será já depois que os salvos, os redimidos forem para o céu, então vai começar o julgamento dos ímpios durante o milênio. A gente sabe que o julgamento ele começou pela casa de Deus e começa pelos mortos, né? Depois o julgamento passa para os vivos. Mas aqui ainda a gente pode abordar alguns julgamentos que já aconteceram. No caso, os 24 anciãos fazem parte desse julgamento, né? Então, para se entrar no céu, tem que ter os pecados já perdoados, né? Sim. Já apagados. Então eles estão lá. Se eles estão lá, é porque esse julgamento já aconteceu. Sim. Aí nós temos alguns casos que nós sabemos, o caso de Moisés, o caso de Elias, o caso de Enoque. Foram pessoas também que já tiveram, e seus nomes já se passaram em registro, né? E eles foram perdoados. E foram situações atemporais, né? Exatamente. Mas aqui não é um caso... Aqui aborda, no caso, o julgamento do povo de Deus, o juízo investigativo e o juízo dos ímpios. Isso. Durante o milênio, né? E aí, nesse caso que nós mencionamos, são casos, como você mencionou, atemporais, né? Isso. Apenas aprofundando a questão do juízo investigativo, que é o que está acontecendo hoje, ao longo desse trimestre nós já abordamos e abordaremos por várias outras lições a questão do juízo investigativo e talvez essa colocação também seja repetida por várias vezes pela necessidade de de termos isso bem fixo em nossa mente. Quem é que comparece ou quem tem o seu nome apresentado nesse juízo, né? Então, todos aqueles que uma vez tiveram alguma conexão com Cristo, entregaram sua vida a Deus, eles têm o seu nome, então, registrado no livro da vida. Mas está ali registrado e também tem as suas ações que são registradas, pecados que são registrados, e ali tem a história da vida deste personagem, desta pessoa. Então, nesse juízo, agora se avalia todos esses que uma vez tiveram seu nome escrito no livro da vida, fazendo o julgamento individual de cada um deles, aceitando nomes, rejeitando outros nomes. Aqueles que são rejeitados têm os seus nomes riscados, então, do livro da vida e vão configurar lá vão participar de um novo julgamento, né? Pois seu caso agora será julgado juntamente com todos os ímpios que nunca tiveram nome escrito no livro da vida. Então, agora esses também serão julgados novamente durante o julgamento do milênio, que é o julgamento dos ímpios, para se definir a pena, então, daqueles que receberão a sentença de morte final, a punição eterna, né? Exatamente. Pergunta B. Quem está auxiliando Cristo na sua obra? Aqui se utilizou o termo mediador, mas na sua obra de juízo que está acontecendo lá no céu. São esses 24 anciãos que nós acabamos de mencionar, né? Então, foram pessoas, já entrando um pouquinho na segunda parte da pergunta, foram pessoas... De onde elas vieram, né? Isso, de onde elas vieram. Foram pessoas, segundo a nota, que elas deram a vida pelo Evangelho.
elas se entregaram a Deus, se entregaram as suas vidas nas mãos de Deus. Foram pessoas que se dedicaram o máximo possível, que trabalharam com todo fervor, com todo ânimo, né? Pessoas que amavam a Deus. Então essas pessoas na morte de Cristo, os versículos aqui mencionam que as sepulturas, no terremoto que deu, as sepulturas se abriram. Isso na sexta-feira. E no primeiro dia da semana, quando Cristo ressurgiu dos mortos, quando Cristo ressuscitou, essas pessoas ressuscitaram juntas. Né? E quando Cristo ascendeu aos céus, elas subiram juntas também. Então, essas pessoas, a irmã White menciona que foi uma multidão de pessoas, mas dessa multidão de pessoas, 24 pessoas estão ajudando nesse juízo. Né? E eu achei muito lindo aqui o relato de João, capítulo 4, versículo 4 de Apocalipse, diz assim, olha, eu vi 24 tronos, ou seja, ao redor do trono havia 24 tronos e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas. O que representa as vestes brancas? A justiça de Cristo. Então eles tinham as vestes de Cristo, ou seja, eles tinham o caráter de Cristo. Eles representavam Jesus. Né? Eles são representantes de Jesus. E João continua dizendo assim, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. O que a coroa denota ou significa? Poder. Então eles receberam poder. Para participar de um juízo, você tem que ter conhecimento de causa. E eles estão lá auxiliando nesse trabalho todo especial, que é o julgamento. Né? Então essas pessoas, elas vieram da ressurreição. Então no primeiro dia da semana, quando Cristo ressurgiu, eles ressuscitaram também, e hoje eles estão no céu trabalhando. Né? E a próxima pergunta ainda continua falando desses 24 anciãos, e agora já foi mencionado de tronos, né, próximos a Cristo, mas exatamente onde estão esses tronos? Em que lugar e na companhia de quem essas pessoas estão agora ocupadas em sua obra, na pergunta C? No céu, né? E nós temos o conhecimento, no santuário existe o lugar santo, o lugar santíssimo existe, né? No céu também é feito esse trabalho que era feito aqui era uma simbologia, mas eles estão trabalhando junto com o ancião de dias, que é o próprio Deus. Estão trabalhando nesse trabalho de julgamento, né? Sim. Então João ali teve o privilégio de contemplar o trono de Deus, e junto com o trono de Deus ele viu esses 24 anciãos que trabalhavam, né? Que privilégio, né? Privilégio. Seres humanos que dedicaram a sua vida à causa de Deus, enquanto estavam nesse mundo, desceram às sepulturas para lá permanecerem até que, na esperança, né, de até a manhã da ressurreição. E de fato, numa manhã, quando Jesus ressurge dos mortos, ele traz consigo muitos desses, né? E desse grupo, 24 agora estão atuando no julgamento, na imediata presença de Deus. É algo maravilhoso pensarmos que seres humanos, por conta tu destacou, né, a questão das vestes brancas, ou seja, eles lavaram sua vida no sangue de Cristo, eles então, por terem feito isso, hoje já podem desfrutar da presença de Deus, Exato. De estarem na presença de Deus. Inclusive, tem alguns textos, Luzirley, inspirados, que falam sobre as características dessas pessoas que ressuscitaram, né? E assim, a gente não pode afirmar, mas dá pra gente assim, ter uma ideia de algumas pessoas que poderiam ou podem ter ressuscitado, né? No meu ver, João Batista seria um deles, sabe? João Batista foi uma das pessoas que deu a vida pelo Evangelho. Então, ele estava ali, ele perdeu a cabeça, né? É claro que era uma profecia, mas João Batista foi uma das pessoas que amou e que aguardava ansiosamente a vinda de Jesus, do Messias, né? Então, assim, dentre essas pessoas, eu imagino, tá? É uma crença particular, é uma imaginação minha, mas eu creio que João Batista é um desses 24 anciãos que ajuda agora o Pai, né, nesse trabalho, né?
Muito bem. São seres humanos, né? E que venceram. Isso nos inspira e nos dá esperança. Exatamente. A lição fala de esperança, Exatamente. Né, o tema da lição. Então, apesar assim, às vezes quando a gente fala em juízo, a gente fala em vinda de Jesus, às vezes a gente fica com medo, né? Uhum. E às vezes, inclusive, nós passamos essa visão, às vezes até para os nossos filhos. Uhum. Uma vez eu trabalhava em Corumbá, Mato Grosso do Sul, era missionário lá, e lá tinha um Cristo Redentor bem alto, sabe? Uhum. No alto do monte, assim. A gente de vez em quando subia lá para ver o Pantanal. É uma visão linda. E aí um dia a Poliana, minha esposa, programou um piquenique com as crianças. Uhum. E tinha uma das crianças que nunca tinha subido lá. Ela já tinha assim uns 6 anos, mais ou menos. Ela nunca tinha subido no Cristo. E aí nós organizamos esse piquenique e aí eu dei umas 3 viagens de carro. Eu levei umas 15 crianças até o Cristo. E era depois do almoço, então assim tinha pouca sombra, sabe? Só que bem no pé da estátua tinha uma sombra, né? Porque era bem grande a estátua. E aí todas as crianças se reuniram ali, nós colocamos alguns lençóis, colocamos o lanche em cima e as crianças sentaram ali e começaram a comer e uma criança ela não se aproximou da estátua, ela ficou longe. O nome dele era Isaías. Aí umas 3 vezes eu chamei ele, falei, vem Isaías, vem. E ele não vinha. Aí eu fui lá, eu falei, tem alguma coisa de errado, né? Eu fui e perguntei para ele, falei, por que você não quer vir? Aí ele falou assim, é porque Jesus está triste comigo. Aí eu perguntei, mas por que Jesus está triste com você? Ele falou assim, olha, todas as vezes que eu faço bagunça e faço algum erro, né? Meus pais dizem que Jesus vai ficar triste comigo. Então, assim, eu fiquei triste pela visão que os pais estavam passando de Deus. É claro que, né, Deus disciplina, né, a todos quanto amam. E se entristece também. Exato, mas assim, a visão que eles passaram de Deus para a criança era totalmente equivocada. Então, quando a gente lê o Apocalipse, quando nós falamos sobre juízo e outros assuntos, às vezes nós ficamos aterrorizados e passamos essa visão para outras pessoas, para os filhos. Mas o Apocalipse é um livro de esperança. O juízo precisa nos trazer paz. Se nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, se nós andamos em comunhão com Jesus, é algo que precisa nos trazer alegria. Porque terminando o juízo, Jesus vem, terminando o juízo investigativo, Jesus vem nos levar e aí nós vamos morar com Ele por toda a eternidade, né? Então a lição fala de esperança, fala sobre pecado, mas fala sobre esperança. Há esperança para todo pecador, né? Então a gente precisa realmente entregar a vida nas mãos de Deus e viver pela graça, né? Isso nos traz uma paz muito grande, né? Amém. Oi, oi, oi! Apareci aqui no final do estudo de vocês para poder fazer um convite muito especial. Você conhece o canal Timotinho? Timotinho de Timóteo? Não conhece? É um canal exclusivo para estudo das crianças. As crianças podem estudar as suas lições todos os dias. Nós estamos com atividades respondendo junto com elas, para que elas possam estudar a lição com alegria, né? E responder todas as lições. Assim como vocês fazem também o estudo da lição dos adultos, nós temos o estudo da lição dos infantis. Então, se você não conhece, corre lá, procura lá no YouTube, canal Timotinho. E aí você se inscreve, dá seu like, assiste os nossos vídeos e também tem o convite que vocês podem fazer para os sobrinhos, netos, filhos, mostrando que eles têm agora um conteúdo cristão para estudar a lição e assim vocês podem ficar tranquilos que eles estão fazendo uma coisa muito boa, né? Então eu convido você, eu aguardo você lá, que você possa se inscrever. Tchau, tchau!